Memória na TV recebe hoje com muita alegria, com muita satisfação, um professor da Universidade Federal do ABC, Júlio Francisco Blumetti Facó. Jovem professor que acaba de receber um prêmio internacional de inovação em educação. Professor Júlio, muito obrigado de comparecer, de estar aqui com a gente, para dividir conosco essa sua alegria. Muito obrigado, Ademir. Agradeço muito e agradeço particularmente o jovem. Eu já ganhei o dia com esse jovem também. Tá bom? Estou aqui à disposição. Tá legal. Conta pra gente, olha, prêmio de inovação em educação em Londres. Isso, é o seguinte. Há mais ou menos uns 5 anos, iniciei na universidade, junto com uma parceria externa, uma empresa, tá? A Akia, a pensar como é que a gente pode ensinar alunos na área de ciência, tecnologia e engenharia de uma maneira diferente. Será que ensinar inovação para esse grupo é diferente de ensinar para outros grupos? Será que a inovação ela é episódica ou eu posso realmente internalizar, criar uma cultura no indivíduo? Tá? Porque a nossa região, aqui no ABC, carece bastante, tá? De indústrias, agora que está sofrendo com desindustrialização, de negócios, de oportunidades de desenvolvimento, né? E por que não usar a inovação como catalisadora? Então a gente começou a pensar, tá? E propusemos o seguinte, bom, vamos começar a experimentar metodologias dentro de sala de aula. Só que de que maneira a gente vai experimentar essas metodologias? A gente tem que ver o que está sendo feito no mundo. E aí travamos contato com esse evento que se chama Reimagine Education. É um dos maiores eventos de inovação em educação superior no mundo, já ocorre já há mais de década e é considerado o Oscar da educação superior, né? Então nós avaliamos alguns trabalhos ali, aprendemos muito estudando esses trabalhos e falamos, por que não a gente não tenta fazer algo aqui no Brasil, né? E para nossa grata surpresa fomos premiados na última edição que ocorreu em dezembro agora. Dezembro de 2019. Dezembro de 2019, isso mesmo. Quer dizer, esse prêmio você recebeu há menos de 2 meses, 3 meses? Não, hoje deu 40 dias, mais 40 ou menos, dias. né? Hoje essa gravação está sendo feita no dia 3... Hoje é dia 5. Dia 5, né? 5 de fevereiro. Vai ao ar proximamente. Mas olha, no dia 5 de fevereiro eram 40 anos, 40 dias em que o professor Júlio recebeu esse prêmio. Pois é, esse prêmio muito nos honra, porque nós pegamos terceiro lugar, bronze winner, né? Terceiro lugar na América Latina, de todos os concorrentes. Então a gente está falando de mais de 80 países, submetendo quase 2.000 projetos já filtrados e classificados como inovadores, né? Então isso muito nos orgulha, tá? Orgulha a universidade, orgulha aqui a região. Eu acho que mostra para todos aqui que nós podemos fazer, nós somos capazes de inovar. De fato, todo mundo inova. A participação foi dos países da América Latina? Participação no mundo todo. No mundo todo. A gente fala de 80 países, 80 países no mundo. Isso, né? No globo. Praticamente todos da América Latina. Sim. Vários outros trabalhos do Brasil? Eu encontrei outros colegas do Brasil, né? E a gente se encontra ali, a gente acaba fazendo... eles têm uma rede muito interessante, tá? Que os finalistas, o que eles chamam de nominees, os indicados a esse Oscar, né? Eles passam a compor uma rede e você pode trocar ideias, trocar figurinhas com essas pessoas, né? Eu encontrei gente, por exemplo, da PUC Rio Grande do Sul, gente de outros estados, né? No ano retrasado, em 2018, eu participei dessa mesma edição, que não ocorreu em Londres, ocorreu na Califórnia. E lá encontrei gente, por exemplo, do Instituto Ayrton Senna, que estão fazendo um trabalho belíssimo, belíssimo, em outras categorias. A minha categoria foi de curiosidade. Como é que você cultiva e estimula a curiosidade em sala de aula? Fala mais um pouquinho desse trabalho, né? Algum detalhe que foi interessante. Vamos lá, Ademir. A proposta basicamente é a seguinte. Se você precisa de inovação para tentar trabalhar com a questão de desenvolvimento e principalmente competitividade para a região, para as empresas, para organizações e para grupos aqui no ABCD Paulista, como é que eu posso incutir, estimular, parametrizar, criar ferramentas para que isso ocorra? Não ao acaso, mas seja provocado, tá? Aí pensando nisso daí, tá? Nós identificamos que a curiosidade, primeiro, a criatividade seria um desses motores. Então veja, e hoje você tem uma literatura farta que relaciona criatividade com inovação.
Só que a gente não ficou satisfeito com isso. O nosso grupo parou e pensou, bom, mas será que a criatividade, ela é de fato o ponto inicial, a origem? Tá? Talvez não. Talvez eu precise de alguma coisa para gerar essa criatividade. E daí a nossa opção por tentar trabalhar com a curiosidade. E fomos muito felizes, porque a hora que a gente começa a medir esses resultados em sala de aula, em palestras, em outras atividades, né, os diversos parceiros começam a reconhecer isso como relevante, os alunos veem a transformação e a gente fala, opa, ó, tem algo diferente acontecendo. Quer ver um exemplo? Quando a gente pegou, por exemplo, logo no comecinho da parceria da UFABC com a Akia, com essa empresa que tem notório saber em lei do bem e gestão da inovação, que topou fazer um convênio sem fins lucrativos, tá? Porque é uma atividade voluntária, tanto minha quanto do parceiro, lá na universidade. Nós começamos a estimular os alunos, primeiro com criatividade. Falou, não, vamos propor ideias, tá? Para projetos de inovação. Um dos projetos que apareceu, 5, 6 anos atrás, era uma cama que, sem brincadeira, Ademir, catapultava o jovem para fora porque ele tinha muita dificuldade para cortar, né? E aí, lógico, a turma ria, tirou sarro, né? Só que nós fizemos, nós canalizamos essas ideias, que às vezes parecem absurdas, e são, né? Porque tem N questões envolvidas em catapultar um ser humano numa cama, tá? Mas a partir de ferramentas e métricas, tá? Para a seleção de ideias, a gente começa, a partir das ideias absurdas, gerar outras ideias, tá? O projeto final, né? Depois de apenas 10 encontros ali presenciais, então em 10 semanas, tá? Você sai com um projeto de uma cama que, enquanto você dorme, 6 anos atrás, hein? Faz toda a análise do seu corpo, avalia o seu nível de sono, tá? Avalia a qualidade do seu sono, faz exames em você, tá? E de manhã sai com um laudo, dizendo, olha, recomendo que você tenha essa dieta hoje, recomendo uma pausa de X minutos aí durante o dia, tá? Faça tantos exercícios aqui. Veja, aí a gente fala, pô, bacana, mas você desenvolveu a tecnologia? A proposta da disciplina era gerar essas oportunidades inovadoras. 2 anos depois, a Apple anuncia a compra e não dá o valor, mas certamente foi uma compra multimilionária de uma empresa que faz basicamente esta tecnologia. Então veja, se aqui no Brasil você consegue gerar essa oportunidade inovadora 2 anos antes dessa tecnologia estar disponível fora, então nós somos capazes, Ademir. Eu acho que esse é o potencial que a gente tem nas mãos. Você aqui. falou 5, 6 anos atrás, fez essa experiência. Quer dizer, é um trabalho que você está desenvolvendo há muito tempo. Sim, há muito tempo. Nós começamos em 2012, basicamente, tá? A pensar em como é que a gente podia usar, tá? Técnicas diferentes para estimular o aprendizado. Porque uma coisa é ensinar. Eu posso falar, eu posso apresentar uma série de coisas, tá? Mas será que a pessoa está capturando aquela informação? Será que ela está internalizando? Será que ela está questionando, trabalhando e evoluindo em cima daquilo lá? E olha que interessante. Você lembra de uma iniciativa que teve aqui no Brasil, né, de promover o intercâmbio de jovens alunos para universidades no exterior. Então eles passaram 6 meses no exterior. Caiu nas minhas mãos, na universidade, em 2012, a análise de alguns desses currículos. Então a gente tinha que convalidar os currículos desses jovens. Aí eu comecei a ver os currículos, falei, poxa, bacana. Né? Aí eu vi ali desempenho por assiduidade, por participação, porque eles avaliam tudo em algumas universidades. Aí eu chamei alguns desses jovens para conversar. A pergunta que eu fiz para eles foi, como é que era lá? Me conta. Aí eles contavam, não, professor, lá não podia atrasar. Lá a gente tinha que ler a matéria antes. Lá a gente tinha que se preparar. O professor está ali para aprofundar o conhecimento, mas a gente já está ali com o tema lido e digerido, e com o trabalho pronto. Então a gente vai lá para debater, discutir, aprofundar e gerar outros insights. Né? Eu falei, vocês atrasavam? Não, professor, imagina, não pode atrasar. Saíam antes? Não, não, não. Ficavam ali de conversinha? Não, de maneira alguma. Por que vocês não fazem isso aqui? Né? Aí a resposta foi aquele sorriso assim, meio encabulado, dizendo, professor, mas aqui no Brasil é diferente. O Brasil é bagunceiro. Então, mas veja, isso me abriu os olhos para pensar o seguinte, será que se a gente trabalhar com um choque de cultura nesses jovens, nas primeiras 2, 3 aulas, tá? Deixando claro para eles que eles são os protagonistas da atividade de ensino, será que eles não serão de fato? E aí o nosso resultado é que sim, que eles são.
isso sensibilizou quem julgou os vários trabalhos mundiais. Pois é, isso é muito bacana. Nós não sabemos quem foram os avaliadores, mas é A uma promoção internacional de quem que é? Não sei se você já falou. desse evento específico, tá? O que te deu o prêmio, né? É mantido por um grupo, tá? De universidades. A Wharton College é uma dessas universidades, tá? Mas você tem N parceiros ali. Você tem Google atrás, você tem Amazon, tá? Você tem Microsoft e várias Quer dizer, outras é empresas. muito bem divulgado, por isso tantos trabalhos. Pois é. A hora que você fala 2.000 inscritos, significa que eles já passaram por uma peneira. Né? Você já tem ali 2.000 projetos aptos a serem de alguma maneira compreendidos como diferentes. Tá? Talvez tenham inovação de fato ali no meio, tá? E possam ser O replicados. momento que você recebeu essa informação, onde você estava, qual foi o seu grau de sentimento? Depois de desmaiar e voltar ativa? Não, pois é, a gente fica muito contente, porque eles fazem uma comunicação muito interessante. Parece realmente com... Eles se espelharam no modelo do Oscar, do cinema, né? E então eles mandam cartas formais, assinadas, para você conseguir visto, etc, tal. Tudo bonitinho, né, para o governo dos Estados Unidos, né? Autorizar essas visitas, né? Porque são visitas de 2, 3 dias, né? Apenas, né? E ali na carta diz, você está indicado, parabéns, etc. Passou por um crivo, né? Já foi uma premiação. Não, já é uma premiação, porque um outro projeto que eu tive, do UFBC nas escolas, de levar a universidade para escolas de ensino médio aqui da periferia, da região do ABC da Paulista, né? Também foi indicado no ano anterior, mas a gente não levou prêmio. Era uma equipe muito maior do que a equipe desse atual projeto agora que nós fomos premiados, né? E tinha um propósito diferente, tá? Mas só de receber a indicação já é uma premiação. Só que tem uma cláusula na indicação que diz, olha, para você concorrer agora, tá? Você já passou por um crivo, parabéns, etc. Eles não falam quantos são indicados. Também não dou você tem que estar presente aqui, né? Então nós fomos lá, e tem que ir lá estar presente, tem que apresentar. Tem outros juízes ocultos ali durante a apresentação, né? Porque eles fazem várias checagens. E essa apresentação foi onde? Essa desse ano ocorreu em Londres. Em Londres. Né? Em que entidade? A patrocinadora era justamente a London Business School, ali em Londres, tá? Em parceria com o Wharton College, tá? Você Nos Estados teve Unidos. oportunidade de saber quais eram os outros indicados ou ainda não? Lá nós vimos, que é só no momento que você recebe ali a programação e você fala, olha, nós concorremos ali, tá? Você com pôde outros assistir indicados. a apresentação dos seus colegas, outros Pois indicados? do Brasil só eu estive lá. Tá? E os Nessa outros, categoria. alguns outros países? Sim, teve alguns fantásticos. Você pega, por exemplo, da Universidade de Monterrey, no México, tá? Eles começam a trabalhar com... Eles chamavam de iniciativa Star Wars, né? Que é bem interessante. Então, você desenvolve uma série de competências e habilidades no jovem, no estudante, tá? A partir de várias disciplinas, física, matemática, eletrônica, tá? Computação, para criar, por exemplo, robôs, androides, tá? Muito semelhantes a desses últimos filmes aí de Star Wars, né? Então, super bacana. Uma outra iniciativa que eu vi nos Estados Unidos, tá? Ela envolvia e fazia um paralelo com jogo de basquete. Então, veja, você pode ensinar matemática usando mecanismos, por exemplo, de jogo de basquete, com pontuação, com posições, etc. Eles provaram que sim. Tá? E fazendo atividades, inclusive, em quadras, com jogadores de basquete. Então, veja, é fantástico. Eu acho fantástico essas iniciativas. Né? E vi iniciativas também na África. Tá? Muito bacanas, Da muito Europa, interessantes. alguma indicação? Da Europa, várias indicações também. Tá? Do Oriente Médio e China. Que legal, que também. coisa Muita boa, coisa né? bacana. Sabe, professor Júlio, você está falando, né? Citou matemática. E eu lembrei de um professor bem mais antigo que você, já falecido, o professor Carlos Galante, aqui de Santo André, que criou, na década de 50, o ensino da matemática moderna. Então ele lançou assim livros por esse Brasil afora, quantidades assim incríveis, né, para o período, sobre a matemática moderna, a forma do aluno aprender essa disciplina, né? Quer dizer, hoje ele concorreria talvez. Certamente, né? Certamente. Saudoso né? professor Carlos Galante. Você sabe que eu tive acesso a livros deles, né? Porque minha primeira experiência como professor foi na Fundação Santo André, né? Na Escola de Ensino Médio, em 95. Tinha recém-ingresso na Escola de Engenharia Mauá, né? E
fui atrás aí de oportunidades de trabalho, né? Apareceu um concurso ali para professor assistente, o que eu chamaria hoje de monitor. Então você pega aquele grupo de alunos ali que não está conseguindo acompanhar a matéria e vai tentar dar uma ajuda para eles, né? E eu concorri para matemática, né? E os Oh, livros que me entregaram ali de acesso, que eu devolvi, era do professor Galante. você então, É. pessoalmente você não acha que não conviveu com ele? Não convivi. Mas com o livro dele? Com livros, sim. E tantos anos depois eram livros atuais? Veja, eu usava eles como os livros-textos. Tá? Mas que coisa A grande questão fantástica. o conteúdo está lá. O conteúdo hoje está disponível em qualquer lugar. Eu aposto, por exemplo, tá, que quem vai ouvir e nos assistir aqui pode fazê-lo de qualquer lugar do mundo, em qualquer aparelho, né? Aqui. Tá? Assim é com conteúdo. Então veja, o ensino por conteúdo ele está ultrapassado. Então você não ensina mais conteúdo, você tem que ensinar e desenvolver competências e habilidades. O conteúdo é só um meio para você fazer isso daí. Onde o aluno, de fato, ele vai ser o protagonista. Dá uma atividade e fala, para a semana que vem, pesquisa isso daqui, mas não sei o que é. Vai lá. Aí depois você não discute o que ele pesquisou apenas. Você fala, como é que foi o processo de busca? Ah, professor, eu descobri que eu não sabia aquele tema. O que é uma maluquice, mas isso faz parte do que a gente chama lá de gestão do conhecimento, de círculo do conhecimento. Você primeiro tem que descobrir o que você não sabe, para depois poder descobrir o que você tem que saber sobre aquilo lá. Né? Professor Júlio, vamos voltar então no palco da premiação. Vamos lá. Você tem umas imagens, né, que você trouxe? Tenho algumas imagens até mostrando agora, né? Ótimo. Como que foi essa cerimônia? A cerimônia ela acontece ao longo de 3 dias, tá? Ela começou num domingo. Então, no domingo houve a oportunidade de a gente ter aulas práticas, porque da mesma maneira como a gente imprime esse tipo de atividade para os alunos, a gente tem que estar sujeito a aceitar e aprender com isso, tá? Então, nós somos submetidos a algumas atividades, workshops, com mestres e gurus em várias áreas do saber, para experimentar tecnologias, metodologias, abordagens, conteúdos diferentes. E depois, nos últimos 2 dias, foram as apresentações em várias sessões paralelas, então era impossível para o indivíduo acompanhar todas. Por exemplo, no meu horário, tinham 8 sessões acontecendo simultaneamente. Então veja, dezenas de projetos que eu gostaria de ver, mas eu tinha que estar presente ali para apresentar. Da mesma forma, eu tinha que escolher o que eu gostaria de ver, né? E eu optei por temas que a gente pudesse trazer e adaptar aqui no Brasil. Não simplesmente importar, mas usar um termo que saiu da moda, que é tropicalizar, tá? Para a gente poder desenvolver o que é nosso, tá? E o primeiro slide, a primeira imagem do vídeo que nós apresentamos lá em Londres, a gente colocou lá, sem medo e sem vergonha. Made in Brazil, metodologia 100% brasileira. Tá ali, porque veja, é nisso que a gente acredita, é isso que a gente fez. E como a gente foi premiado, que a gente deve ter convencido mais gente ali de que tem algo diferente aqui. E a repercussão na Universidade Federal do ABC? Foi boa, tá? Eu tive apoio da universidade para essa iniciativa, porque senão era impossível poder desenvolver isso ao longo de 5 anos, dentro de disciplinas com ementas já fechadinhas, então a gente nos restringia a ementa. A gente ia além, tá? Como a gente vai além, ótimo, a gente usa N outras metodologias para poder entregar aquele conteúdo, né? Então, foi muito boa, tá? Foi divulgado, acho que nas redes sociais, acho que Facebook, Twitter, tá? E eu vou ser sincero, eu sou ainda um aprendiz do Facebook, tá? Aliás, eu descobri que não se fala Facebook, se fala Face. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo, né? A gente até usa a expressão Face, mas sem imaginar que o certo é o Face mesmo. Os alunos chamam de Face. Não, professor, bota no Face. Aí eu falei, você está falando Facebook? Professor, mas a gente não fala Facebook. Eu falei, tudo bem. Eu falei, mas eu sou de outra geração. Né? Professor Júlio, quem é o professor Júlio? Você citou a Fundação Santo André, né? Quer dizer, você é do ABC? Eu sou do ABC, eu cresci e me criei aqui. Você nasceu em São Paulo, não? Nasci em São Paulo por um acaso, né? Porque o hospital era lá e minha mãe, à época, com meu pai, morava ali na Rua Pinagés, em São Paulo, né? Mas muito cedo eu já vim aqui para São Bernardo do Campo. Morar ali. Que bairro? Jardim Hollywood, muito próximo da rodovia Anchieta, né? Certo. Eu brincava que ali que a gente morava perto da Avenida da Praia. Bastava descer a Anchieta, você chegava no mar, né? Ali, né? Os meus pais trabalhavam meus pais trabalharam até se aposentar numa multinacional aqui. Pode falar. Grande. Na Volkswagen. Volkswagen. Né? Na Volkswagen. Como é que chama o papai e a mamãe? Meu pai se chama Paulo Facó, já é falecido. Minha mãe é Giuseppina Anna Blumetti Facó. Ela é italiana. Ela veio para cá. Eu sou a primeira geração
nascida aqui no Brasil. Nós somos 4, tá? Eu, a minha irmã, meus 2 primos, né? Um na área de engenharia, que sou eu, na área do direito, que é a minha irmã, e na área da medicina, que são os meus primos. Né? Tá certo. A mamãe também trabalhou na Volks, então? Volkswagen. Ela também. era secretária? Não, ela era engenheira química. Engenheira química na Ela Volks. se formou na Escola de Engenharia Mauá, onde eu também me formei. Ah, né? porque ela também veio menina Veio da muita Itália. criança para cá, acho que veio com 5 ou 6 anos A para dona cá. Josefina? Giuseppina. Giuseppina. Giuseppina, isso. E o né? papai é Paulo brasileiro? Facó, ele é brasileiro, nascido na Bahia, Salvador, tá? Foi para o Rio de Janeiro, filho de Rui Facó, né? E na época da ditadura ele teve que se exilar na União Soviética, nas ex-União Soviética. E lá ele se formou, fez a faculdade de Moscou, a Universidade de Moscou, depois voltou para cá e começou a trabalhar na Volkswagen também, onde lá eles se Na conheceram. função De engenheiro, na parte Lá de que eles resistência se dos materiais. conheceram? Isso. Minha mãe no laboratório de química e ele na parte de resistência dos O materiais. namorico, o casamento. Pois é, aí vim minha irmã, né? Como que chama? A Eu, irmã. a minha irmã se chama Helena Cristina Blumetti Facó e agora Bortolotto, né? E nós estudamos no Liceu Monteiro Lobato, aqui perto do Diário do Grande ABC. Perfeito, né? perfeito. Pois Oi, gente do Liceu Monteiro Lobato. Olha só, olha, o professor, o aluno Júlio, hoje o professor Júlio da Universidade Federal do ABC, Prêmio Internacional. Pois é, eu lembro o nome da minha diretora e de uma das professoras muito queridas que tive lá, a professora Heloísa, né? E uma das diretoras era a diretora Jurema. Eu não me lembro do sobrenome. Era jovem, garoto, né? Então, A repercussão do prêmio, bom, depois do Monteiro Lobato, fui para o Colégio Singular, em São Bernardo do Campo. O Singular tinha inaugurado no ano anterior a que eu fui, né? Fui para lá porque era mais próximo da casa da minha do mãe, era mais fácil para me Paolo, deslocar do de ônibus professor também. Takara. Sim, com todos eles, É. né? Com Egídio Blumetti, professor lá, e também meu tio, né? Quem é o seu tio? Egídio Blumetti, Tá. né? Professor no Colégio Singular. Depois de lá eu ingressei direto na Escola de Engenharia Mauá para fazer Em São Caetano? em São Caetano do Sul para fazer elétrica, né? Engenharia elétrica. Só que o que aconteceu? Ali no final, na metade do curso, teve o boom das telecomunicações, né? Então, por que não a gente se especializar em engenharia eletrônica? Você conseguiu entrar na engenharia sem fazer cursinho? Sim, direto. Pelo Direto. Singular. Exatamente, pelo Singular. Tá? Gente do Singular, olha aí, ó, temos que prestar uma homenagem. Eles estão sabendo? Talvez estejam sabendo agora. É mesmo? Talvez agora, né? Monteiro Lobato, Singular. Vamos chamar esse menino para dar palestra, pra ganhar um cartão de prata. Nossa, é orgulho para a gente, né? Não, eu tenho muito carinho pelas escolas pelas quais eu passei, né, porque elas fazem o Júlio Facó, né? Elas ajudam a contribuir para esse indivíduo chamado professor, né? E lógico, eu não posso deixar de citar a formação que meus avós me deram, né? Meus nonos, né? Parece que você citou o nome de um deles. Não, o meu nono chama Francesco Blumetti, Tá. né? E a minha nona Maria Rosa Fabiane Blumetti, né? Com a minha nona, a gente conversava em dialeto do sul da Itália, porque eles são do Basilicata, né? Legal. E com o meu nono, não, a gente falava em português na casa, né? Mas eu passava o dia todo com eles. Porque meus pais tinham que trabalhar, eram metalúrgicos, tinham que trabalhar de manhã até de noite, então a gente acordava cedo, tomava café todos juntos, à mesa, ficava na casa dos meus avós, né? Dos meus nonos. Tudo no Jardim Hollywood? Não, aqui em Santo André. Já em Jardim Bela Vista. Perfeito. Eles ficavam em Santo Jardim André, Bela, né? aqui perto do Diário também. Isso, também, tudo pertinho aqui, né, em Santo André. Eu ia a pé, quando eu queria converter um passe de ônibus, aqueles passes físicos, né? Porque tinha uma barraquinha que aceitava ali, trocava cachorro-quente por passe, né? Ia a pé pra escola e comia cachorro-quente. Sim, eu não tinha dúvida. Eu voltava, aí minha nona, mas você comeu alguma coisa, né? E ela falava, às vezes brava, né? Vou comer a comida da minha nona, né? Não comi nada, né? Eu tinha comido um cachorro-quente quando andava. Mas garoto, você tem quase uma fome insaciável, então não tem problema, né? E depois, saindo de lá, aí eu resolvi migrar para a área de ensino, né? Em 2002, 2003. Fui procurar uma pós-graduação, mestrado, então eu fiz pós-graduação na Escola Superior de Administração, Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM. Depois fui para a Fundação Getúlio Vargas, onde eu fiz mestrado e doutorado. E depois ingressar aqui na Federal. Acho que você não cruzou com o Celso Daniel lá na... Não, nunca o conheci pessoalmente, não. Porque ele foi professor na Getúlio Vargas. Né? Não conheci porque eu entrei em 2004 lá. Ingressei em 2004. Perfeito, correto. Eu não cheguei a cruzar com ele, não. Professor Júlio, e os planos futuros? E agora? Né? Ganhamos um prêmio legal, né, tal. E agora? Nós vamos ter mais uma edição dessa iniciativa e o curioso é que a gente sempre muda
alguma coisa evolui. Porque, veja, não pode ser a mesma disciplina. Como Heráclito de Éfeso já dizia, né? Você não entra duas vezes no mesmo rio, porque nunca é o mesmo rio. Nunca é o mesmo. E aí, se a gente vai além, nunca é o mesmo indivíduo também. Então, não pode ser a mesma aula, com a mesma abordagem, com os mesmos exemplos. Então, a gente sempre incrementa. Eu, particularmente, gasto muito tempo, invisto muito tempo pegando casos, usando casos, inclusive, tá? Da lei do bem, porque faço abordagens em empresas, tá? Para emissão de laudos para a lei do bem, para elas fazerem uso disso daí, uso técnicas que, se eu falasse isso uns 10 anos atrás, quando eu comecei a travar contato com as técnicas de storytelling, de contar histórias, eu falava, vem, peraí, mas você vai contar história ou você vai ensinar? Eu falei, mas veja, ensinar é contar histórias, né? Ouvir uma informação de um técnico de uma empresa, traduzir isso para fazer uso da lei do bem, é fazer uma tradução de uma história técnica para uma história técnica e acadêmica, tá? Mas com viés de negócio, de business. Então, veja, essas são habilidades que a gente tem que ter dos Sim. nossos jovens engenheiros, cientistas, tá? Na Universidade Federal do ABC, você foi das primeiras turmas de professores? Foi assim, a minha história na universidade foi muito interessante. Porque o campus é aqui tem em Santo André, Santo né? André e São Bernardo hoje, né? Lá atrás do estádio. Né? Isso, quando eu... Veja, eu tinha lido as notícias sobre a Universidade Federal do ABC, mas à época eu estava começando o doutorado na Fundação Getúlio Vargas. Tinha terminado o mestrado, terminado o projeto numa empresa gigantesca ali, na Siemens, do Brasil, onde a ideia era pegar uma metodologia que funciona na Alemanha para desenvolvimento de tecnologias, tá, e de inovação e adaptar ou criar uma nova para o Brasil. Aí eu fiz isso durante 2 anos. Me convidaram para continuar por mais 2 anos ali, porque era um trabalho bastante interessante, bastante desafiador. Só que eu falei, poxa, eu queria ver algo diferente. Aí eu entrei numa espécie de página de oportunidades para doutorandos e mestrandos da GV, né? E aí eu vi lá, organização da área educacional de grande porte, iniciando atividade em Santo André, tá? Na região do ABC Paulista, procura, tá? Profissional para montar a área de administração, de compras, finanças, contabilidade e tal. Aí eu falei, as competências que eles estão pedindo eu tenho. Tá? Eu falei, em Santo André, poxa, excelente. Ao invés de ter que atravessar a cidade toda de São Paulo, eu falei, já está perto de casa, né? Me candidatei, mas nem sabia quem, porque não dizia o nome da organização. Aí quando eu fui conversar, né, eu passei 2 vezes pelo prédio. Era no antigo Ciretran, né, o Detran aqui de Santo André, né? Sim. E... Na catequese com a Padre Anchieta. Não era na catequese, era ali do outro lado, em Bangu. Perfeito, claro, Carrefour, claro. né? Perfeito. Isso. Perfeito. Não, claro, eu estava fazendo confusão com Isso. a Aí sede tinha dessa posto de secretaria. gasolina, caminhão entrando, carros oficiais ali do Departamento de Trânsito entrando e saindo. Ainda era garagem. Era garagem, o pessoal chama de garagem, né? Garagem municipal, né? Aí eu passei ali e falei, não, tá errado o número, né? Aí eu dei a volta de novo, né? Aí eu liguei no celular e falei, olha, eu tô procurando, tal, não, mas é aqui mesmo, pode vir. Aí eu perguntei, né, um monte de gente ali do Ciretran, Detran da garagem, né? Não, é no andar de cima. A UFBC ocupava 2 salas. Lá eu conheci o primeiro reitor, o professor Hermana, né? Foi uma das pessoas que me entrevistou, e outra pessoa foi o professor Armando Milione, do ITA, tá? Que também estava lá. E aí eu acabei sendo convidado. Então eu entrei como comissionado para montar a área de administração. Então fiquei até o ingresso dos primeiros servidores técnico-administrativos, servidores professores, tá? Docentes. Depois eu saí porque estava muito difícil manter o trabalho ali, né? Com minhas atividades de doutorado. Eu resolvi me dedicar ao doutorado, consegui terminar num tempo menor. E quando estava terminando, apareceu um concurso ali na área de gestão de operações e engenharia de produção. Falei, é a minha área de formação também. Falei, vou para lá. E fiquei muito surpreso aí quando fui o primeiro colocado e aprovado ali. Que então, legal. desde 2010, estou oficialmente como professor, mas na universidade desde 2006. Então vamos fazer um acordo. Quer dizer, Vamos lá. haverá, né, uma evolução sua particular e da própria universidade. Vai passando para a gente essas notícias. Vamos Né? sim, Nós temos vamos lá. agora o contato via e-mail, né? Lógico, Eu estava lá nos 5 anos da universidade, nos 10 e agora nos 15 que vão acontecer em breve, né? Porque A gente vai normalmente a alimentando. instituição de ensino ela é fechada, né? E tem tanta coisa boa acontecendo e a gente não fica sabendo, né? Um monte. Assim como essa minha iniciativa de, junto com a equipe formada pelas servidoras Alessandra e Giselda ali na comunicação da UFBC, de levar a universidade para escolas de ensino médio, tá? Tem N outras iniciativas maravilhosas que levam experiências de química, experiências ligadas à engenharia aeroespacial, diversos outros
discussões e saberes, né? Então tem muita coisa bacana acontecendo. Acordo muita fechado. coisa. Fechado, né? Menino, você lia o diarinho? Sim, eu li basicamente as tirinhas também, né? Então, Tá sempre lia, porque meu pai assinava, né? Meu pai assinava o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o Diário, né? Então, sempre estive imerso nesse mundo aqui, tá bom? Professor, obrigado. Um prazer. Olha, a gente Tudo está de bom. realmente orgulhoso, né? Está muito feliz com Também isso. fico muito satisfeito desse reconhecimento aqui da nossa região, Tá certo. aqui para mostrar para o mundo que nós somos capazes. Aqui. Perfeito. Professor Júlio Facó, olha quantas histórias, tudo acontecendo nesse ABC em metamorfose, e a gente precisa saber. Felizmente nós temos um veículo como o Diário que vai passando para vocês essas informações. Na semana que vem a gente vai ter um novo entrevistado com mais informações e contando sempre com a presença de vocês. Até lá, muito obrigado.